Olá, nós vamos falar sobre o recém-lançado livro do Adriano Londres, A Culpa é do Dono, Custos de Planos de Saúde Empresariais, esse livro aqui. E, na verdade, o Adriano fez aqui uma coletânea de artigos que ele escreveu de 2018 a 2020, que é o tempo da existência da Arquitetos da Saúde. E nem é o primeiro livro do Adriano, esse é o segundo livro, depois de um longo período sem escrever, acho que um pouco mais de 10 anos que você ficou sem escrever, uma década. Uma década. Mas eu acredito que a Arquitetos da Saúde foi um bom pretexto, um ótimo pretexto para você voltar a escrever, não é, Adriano? Não tenha dúvida, eu acho que até o nosso próprio posicionamento de estar num contexto que tem a isenção, tem olhar técnico, você não tem amarras corporativas, não que isso fosse um impedimento, você tem talvez mais tempo e motivação para poder estar escrevendo. Eu acho que isso foi um ambiente favorável para que eu voltasse a escrever. A gente não escreve quando quer, a gente escreve quando vem a inspiração. Ah, é verdade. E agora, esse livro, que é uma coletânea de artigos sobre o setor de saúde suplementar, ele, apesar de ser vários artigos, ele deve ter um tema central, né? Como é que você traduz ou você enxerga o tema central do livro, né? O que está presente na maioria dos artigos? Bom ponto, Feitosa. Por mais que o livro esteja dividido em capítulos, eu falo do contratante, eu falo da questão da deficiência de comunicação, eu falo dos papéis e das relações, eu falo da política na saúde da política da saúde. Eu acho que tem uma mensagem que permeia a quase totalidade dos artigos, que é o que está nas entrelinhas, né? E que fundamentalmente é uma provocação sobre a necessidade de mudanças efetivas, não no discurso, mas na prática, por parte de toda a cadeia de saúde. E o título do livro, A Culpa é do Dono, ele está inserido nesse contexto, né? Ou seja, ele é um dos artigos e você escolheu ele como título, né? Qual que é a referência para ele virar o título? Sem dúvida nenhuma, é mais uma provocação. Por que dele como título? Eu acho que nos últimos anos, se a gente voltar, talvez o marco tenha sido a crise pelo qual o país começou a passar em 2014, 2015, a gente começou a observar algumas poucas empresas, lembrando que 2/3 desse mercado é financiado por empresas, entendendo que precisavam mudar a sua atitude diante da gestão da saúde do colaborador. Precisavam sair de uma posição de coadjuvante para uma posição de protagonistas. Eu costumo dizer que a mudança de postura das empresas será fundamental para elevar a régua de eficiência desse sistema que vem destruindo valor. Para te dar um dado, nós tivemos o acréscimo de 1% do número de vidas, 1,5% nos últimos quase 10 anos, e o custo aumentou muito mais do que 100%. E o pagador dessa conta final tem que entender que ele tem um papel absolutamente fundamental que vai além de simplesmente pagar um boleto. É uma provocação e recado para ele. Sobre a construção do livro, eu fico contente porque eu já li o livro desde 2018 até 2020, porque a gente está convivendo junto enquanto você está escrevendo isso, enquanto a gente está aqui desenvolvendo Arquitetos da Saúde. E o que eu percebo é que todos os capítulos, todos os artigos, eles falam mais de comportamento dos atores do que do diagnóstico em si. O diagnóstico está presente e me parece que a questão não é tanto o diagnóstico das coisas, mas o comportamento dos atores, né? Como é que você comenta isso, ou você concorda com isso, né? O comportamento tem a tônica mais forte do que o diagnóstico em si, né? É verdade, Feitosa, mas eu não quero deixar de comentar a sua primeira parte da sua fala. Nós temos um artigo, inclusive, escrito em conjunto. Sim. E tem vários outros artigos com qual você teve uma participação fundamental. Quer dizer, o bastidor de um artigo, ele leva tempo. Tem uma primeira, segunda, terceira, quarta, enfim, tem várias versões. Então você teve... O seu DNA também está aí no livro, a verdade é essa. Inclusive, né? As cores do livro tem tudo a ver com Arquitetos da Saúde. Intencional. Né? Mas, voltando à sua pergunta, eu acho que a questão... meu objetivo é ser... Eu sou inquieto em relação ao setor. O setor tem um discurso de mudança, tem uma baixa adesão ao mudar. Isso passa pelo comportamento das pessoas. Eu acho que a gente vive... Outro dia eu conversava com uma pessoa sobre isso.
a gente vive um processo de uma inércia destrutiva na saúde suplementar. A gente não para ter um olhar crítico e dizer o seguinte, olha, esse setor está diminuindo de valor. Qual é o grau de tamanho, perdão? Qual é o valor que a gente está gerando para a sociedade, para aqueles que têm, para aqueles 47 milhões de pessoas que ainda têm um plano de saúde? Então, eu quis criar quase que um desconforto que seja pedagógico, provocar reflexão, porque o que leva a uma mudança de comportamento é uma reflexão, né? Tentando ser equilibrado, tentando trazer um olhar sistêmico, mas fundamentalmente criar um desconforto que seja pedagógico para que se pare e pense, uau, que marcha da insensatez na qual nós estamos caminhando. Quando a gente faz uma série de artigos, você traduz ali um sentimento e uma crença, que é muito particular sua, a respeito do setor, né? Você considera que o seu livro ele tem um mocinho, ou tem um vilão principal, ou tem mocinhos e vilões nesse livro? Como é que você comenta? Boa pergunta. Eu acho que o livro tem mocinhos e vilões e somos todos nós. Cada elo da cadeia, ele é em parte mocinho, em parte vilão. Nós somos vítimas e culpados de um status quo no qual o sistema está ancorado. Então não gosto dessa ideia, que é muito comum, aliás, de procurar culpado. Eu sou vítima, o outro é culpado. Aprendi com meu pai que se a gente quer resolver um problema, a gente tem que se colocar dentro do problema. Infelizmente é muito comum o processo de vitimização onde você tem um olhar externo. E não, nós todos somos vítimas e culpados. E você considerou uma dificuldade adicional equilibrar uma crítica que é mais generalizada e que não tem um foco principal? Ou seja, não está focado em alguém que seja um elo do setor que seja o vilão, ou um elo do setor que seja o mocinho. Foi tranquilo? Teve um processo para você equilibrar isso em todos os artigos? Eu acho que talvez a minha vivência... Eu quero dizer o seguinte, tem artigo que você foca, por exemplo, na agência, foca outro artigo numa crítica ao corretor, enfim, como é que se equilibra isso, né? Feitosa, tem duas questões que me vêm à cabeça. Primeiro, talvez a minha vivência. Não é melhor nem pior, é apenas a minha vivência. Eu passei por quase toda a cadeia de saúde, né? Sentei na cadeira de financiador, sou um financiador de plano de saúde, de prestador de serviço, de corretora/consultoria, sou filho neto de médico, participei da Câmara de Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde. Então, o fato de ter transitado por toda a cadeia, acho que de uma certa maneira contribuiu para que eu tivesse uma visão um pouco mais ampliada e procurasse não fincar posições ou defender um lado ou outro. A gente convive. Todos os atores são essenciais. Esse é o segundo ponto. Não sou daqueles que dizem, tira esse ator, esse não precisa. Todos nós temos um papel. Precisamos gerar mais eficiência com o nosso papel. Mas talvez o ponto mais fundamental é que eu nunca perdi de perspectiva que nós todos somos meios. Nós, corretores, operadoras, médicos, hospitais, indústria, distribuidores, servimos para atender ao beneficiário de plano de saúde, às suas necessidades, ao paciente. Se a gente tivesse uma perspectiva e se perguntasse se aquilo que eu estou fazendo, em primeiro lugar, é benéfico para aquele para qual eu existo, em segundo lugar, se aquilo que eu faço está gerando ou destruindo valor, talvez a gente comece a mudar um pouco a situação que a gente vive. E você diria que o seu livro é dirigido para um espectador específico, né? É um livro para a cabeceira da cama ou um livro para ficar em cima da mesa do escritório? Ele é um livro, eu chamo de artigos na rua, né? Não é um livro feito com base em estudos científicos, é um livro da minha vivência nesse setor. Eu sempre procurei, desde o primeiro livro, você citou ele, tentar fazer artigos que não fossem muito técnicos, né? Que fossem artigos compreensíveis para aquele que talvez tenha mais condição de se aproveitar das reflexões que estão ali, que são as empresas, mas também os elos todos da cadeia, as operadoras, os hospitais. Tanto é que eu abordo temas que são de interesse de todos os elos da cadeia, mas eu também tive a preocupação, e fico muito feliz quando isso acontece, quando alguém que é apenas um beneficiário lê um artigo e fala, poxa, você me ajudou a enxergar esse assunto sobre uma outra ótica.
essa é uma grande realização. Agora, o foco tão importante, isso é uma realização, mas ele foi inicialmente escrito voltado para despertar e provocar uma mudança de comportamento por parte do contratante de plano de saúde. Então dá para ficar tanto na cabeceira da cama quanto na mesa do escritório, né? Ah, com toda certeza. Com toda certeza. Bom, você tem uma receita aí para escrever outros livros, né? Porque você não parou de escrever artigo depois que o livro fechou, você continua escrevendo. Então, tem sequência? Tem sequência, a pandemia tem coisas boas e coisas ruins, mas uma das coisas boas que a pandemia me trouxe foi talvez um período de uma inspiração grande. Eu acho que eu já tenho mais um quarto de um próximo livro aí. A ideia é continuar escrevendo, continuar dando a nossa pequena contribuição para tentar mudar a maneira como a gente tem se comportado diante dos desafios da saúde suplementar. Acho que é um processo sem pressão, né, de escritor. Sem pressão, até porque inspiração a gente não escolhe quando ela vem. Mas é algo que me realiza. E você se diverte escrevendo, né? Muito. Me divirto Se muito. realiza, vamos dizer assim. Me divirto, aprendo. É um processo que te obriga a estudar certos assuntos. E me realizo quando eu vejo que são pequenos comentários que surgem e falam, uau, está valendo a pena. Então, para você que ficou curioso, segue o link, porque ele já está disponível.